Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos. Eu sou o Borem Balahi Ben Israel. Estamos retornando com as nossas leituras diárias de nossa Parashá, que ao longo do ano, nós estudamos 54 Parashot, são leituras a cada Shabbat, mas que ao longo da semana fazemos também a Aliyá. A cada dia da semana nós lemos uma Aliyá, uma porção da Parashá que vamos estar estudando no Shabbat. Então no Shabbat nós fazemos um shiur da Parashá concernente para o dia do Shabbat, mas ao longo da semana nós estudamos a Parashá completa, Então nós estudamos a Parashá completa e nós tivemos o período de nossa festividade, de Pessar, e devido à festa de Pessar que acontece, são 7 dias e um dia da festa sempre vai coincidir no Shabat, Pode até cair 2 Shabbatot. Então, quando o Shabat chega, quando o dia de Pessar cai no Shabat, aquela Parashá, ela é substituída pela Parashá concernente à festividade. Isso acontece com todas as festividades, todas as festas, Quando cai no Shabat, aquela Parashá é substituída pela Parashá concernente à festividade. Assim foi em Pessar, assim será em Shavuot, e assim será também nos 2 dias de Sukkot, se acontecer cair em 2 Shabbatot. Quando cai no Shabat, substitui apenas uma Parashá. Então, neste mês, nesse ano de 5.786, nós tivemos na festa de Pessar apenas um Shabat. Então, nós não tivemos a Parashá que era Metzorá, depois passamos a Parashá Metzorá para o Shabat que nós terminamos, e hoje, então, nós iniciamos a leitura não da Parashá Metzorá, mas a Parashá Shemini foi a que nós encerramos. Então, nessa semana, nós vamos estudar 2 Parashot juntas. A Parashá de Tzaria, Parashá Tzaria e Metzorá. Então nós vamos estudar para poder manter o ciclo, visto que no Shabbat de Pessar nós estudamos uma Parashá especial. Ok? Então é só para trazer aqui o entendimento a você, que você possa entender. Então, nessa semana, nós vamos estar estudando 2 Parashot juntas, que é a Parashá Tzaria e Metzorá. São 2 Parashot, é a 27ª e a 28ª porção. Então, hoje, nós estaremos fazendo a leitura no capítulo 12 de Vaikra, Levítico, capítulo 12, do verso 1 até o capítulo 13, verso 23. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas, a toda a nossa comunidade Anusim Brasil, Nós somos a Sinagoga Anusim Brasil, aqui da cidade de Criciúma, Santa Catarina. E se você desejar entrar em contato conosco, conhecer a nossa comunidade, a nossa sinagoga, é só você
nos adicionar aí pelo WhatsApp. O telefone é esse que aparece aí na tela, ok? Então, a leitura de hoje está no capítulo 12, do verso 1 até o capítulo 13, verso 23, do livro de Vaikra Levítico. Hoje estamos no dia 12 de abril do ano de 2026 e estamos no dia 25 do mês de Nissan. 25 do mês de Nissan. Então, já estamos aí nos aproximando, né? Estamos aí nos aproximando já praticamente do final do mês de Nissan. Então, a você que hoje, dia 12 de abril, você que está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Parabéns para você e votos de muitas felicidades. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol. E falou o Eterno a Moshe dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: a mulher, quando conceber e der à luz um varão, será impura por 7 dias, como nos dias da impureza de sua indisposição, será impura. E no 8º dia circuncidará a carne de seu prepúcio, do menino, e 33 dias estará com sangue da purificação, e em nenhuma santidade tocará, e no santuário não entrará até que se cumpram os dias da sua purificação. E se der à luz uma menina, será impura 2 semanas, como na impureza, e 66 dias permanecerá com o sangue da purificação. E ao cumprir-se os dias de sua purificação, pelo filho ou pela filha, trará um cordeiro de idade de 1 ano por oferta de elevação, e um pombinho ou uma rola por sacrifício de pecado à porta da tenda da reunião. Oferecê-lo-á diante do Eterno e expiará por ela e se purificará da impureza de seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou mulher. E se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um por oferta de elevação e um por sacrifício de pecado, e expiará por ela, estará purificada. E falou o Eterno a Moshe e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na pele de sua carne inchação, pústula ou mancha, e se tornar na pele de sua carne como chaga de lepra, sarate, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e verá o sacerdote a chaga na pele da carne. Se o cabelo da chaga se tornou branco e a aparência da chaga aparecer mais funda que a pele de sua carne, ela é chaga de lepra, e o verá o sacerdote e o declarará impuro. E se a mancha for branca na pele da sua carne, e não parecer mais funda que a pele, e seu cabelo não se tornou branco, encerrará o sacerdote ao que tem a chaga 7 dias, e o fará o sacerdote no 7º dia. E eis que a chaga está em sua mesma cor, mas não se estendeu a chaga na pele. O sacerdote o encerrará 7 dias pela 2ª vez. E o verá o sacerdote no 7º dia pela 2ª vez, e eis que se obscureceu a chaga, mas não se estendeu a chaga na pele. Declará-lo-á puro o sacerdote. É uma pústula, e lavará suas vestes e se purificará. E se a pústula se estender na pele depois de ser mostrada ao sacerdote,
para sua purificação, será mostrada pela segunda vez ao sacerdote. E verá o sacerdote, e eis que se estendeu a pústula na pele, declará-lo-á impuro o sacerdote. É lepra. Quando houver um homem uma chaga, quando houver no homem uma chaga de lepra, será trazido ao sacerdote, e olhará o sacerdote, e eis que há uma inchação branca na pele, a qual tornou branco o cabelo, e há aparência de carne viva na inchação. É lepra envelhecida na pele de sua carne, e o declarará impuro o sacerdote. Não o encerrará, que ele é impuro. E se a lepra se espalhar, desde sua cabeça até seus pés, quando podem, quando podem ver os olhos do sacerdote, e verá o sacerdote, e eis que cobriu a lepra toda a sua carne, e declarará pura a chaga. Quando toda ela se tornar branca, ela é puro. E o dia em que aparecer nela carne viva, será impuro. E olhará o sacerdote a carne viva, e o declarará impuro. A carne viva é impura, é lepra, e quando voltar a carne viva e se transformar em branca, ela virá ao sacerdote, e o verá o sacerdote, e eis que se transformou a chaga em branca. Purificará o sacerdote aquele que tem a chaga, ele é puro. E quando a carne e sua pele tiver sarna e for curada, se aparecer no lugar da sarna inchação branca ou mancha branca ou avermelhada, será mostrada ao sacerdote. E olhará o sacerdote, e eis que sua aparência é mais funda do que a pele, e seu cabelo tornou-se branco, declará-lo-á impuro o sacerdote. Ela é chaga de lepra que brotou na sarna. E se o sacerdote a vir, e eis que não há nada, que não há nela cabelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas for escura, encerrará o sacerdote aquele que tem a chaga 7 dias. Também tivesse com pecado, e era a Sara, disse no corpo essa doença, essas manchas na pele, teria que passar pelo sacerdote, porque poderia ser uma doença normal, né, uma alergia, mas sempre que surgisse alguma coisa na pele, deveria ser levado ao sacerdote para que ele, o sacerdote, pudesse avaliar. Então, de certa forma, o sacerdote agia como um médico também, né? Um especialista na da, da pele, né?
Sim. Diagnóstico, né? De acordo com como nós vimos aqui, o sacerdote fazia avaliação e dizia se era lepra ou não. Então, por que que a pessoa contraiu essa doença? Porque ela fez lashon hara. Ela falou mal de uma pessoa. Necessário que ele fizesse a purificação, que ele passasse pela purificação. Então ele seguia todas as orientações dadas pelo sacerdote e ele então, após o período de 7 dias, ele estava limpo, oferecia o sacrifício e ficaria limpo, né? Bom, agora, além do homem que era cometido pela lepra, era aqui fala também, no início da leitura aqui, começa falando da mulher também que ficava impura, né? Ela também podia ficar impura por falar mal, claro, isso também, ela não estava isenta dessa impureza, ela também ficava, de uma certa forma, acometida pela lepra, mas o que a Torá nos fala, que é algo muito interessante, é o fato de que a mulher, após ter gerado um menino ou uma menina, ela também ficava impura. E como assim, então? Né? Como trazer uma vida para o mundo não é uma bênção, não é uma alegria? E por que que a mulher, então, ela ficava impura, né? E ela teria que oferecer sacrifício. Então, de acordo com a Torá, como nós lemos, a mulher, quando tinha um menino, ela ficava 40 dias, que é o que nós conhecemos hoje como a quarentena, né? A mulher, ela ficava 40 dias em uma condição, após ter gerado filho, diferente dos seus dias de vida normal. Ela, no caso do menino, ela ficava impura 7 dias. Ela ficava impura por 7 dias, no menino. No 8º dia, o que que ela tinha que fazer? Levar o menino, fazer a Brit Milá. Ok, no 8º dia. E ela ficava nessa condição de impureza por mais 32 dias. Então, fechando aí os 40 dias. Então, 7 dias, no 7º dia ela fazia, apresentava o sacrifício,
ela levava um cordeiro, né? Ou, não tendo condições de levar um cordeiro, ela levava 2 pombinhas, né? Ou 2 rolinhas. Então, ela, dependendo das condições, conforme nós já explicamos isso, né? Então, ela levava o animal, dependendo das condições, mas ela tinha que oferecer o sacrifício, tanto pelo menino, como também pelo nascimento da menina. Agora, nós precisamos entender um pouquinho essa questão do que a Torá fala do sacrifício que ela oferecia, que era em prol do pecado, porque o sacrifício de um cordeiro era também o que nós conhecemos, né? Um cordeiro de 1 ano, um holocausto, que era o olá, ou o pombinho, ou a rolinha, que era oferecido pelo pecado, que era o hatat. Bom, então, se a mulher ela teve um filho, que é uma bênção, porque ela ficava nessa condição de impureza e tinha que oferecer um sacrifício, no caso, um cordeiro, ou a pombinha, ou a rolinha. Então, o pecado dela não era um pecado moral, ela não pecou perante Deus, certo? Ela não cometeu nenhum pecado a nível um pecado contra Deus. E não era um pecado moral, mas por um estado espiritual ligado ao processo de vida e morte. Então, o que estava envolvendo esse sacrifício era a questão de vida e morte. Então, o nascimento envolve um grande milagre, como nós já falamos, mas também no processo espiritual, né? No processo físico, no espiritual, nesse processo de vida e morte, no processo espiritual, havia uma descida. Espiritualmente ela descia. Essa conexão entre ele